Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Evasão de fiscalização rodoviária. Se há uma preocupação que paira sobre os gestores de frota, é a evasão de fiscalização rodoviária. E explico a você o porquê. Os valores referentes às multas de evasão de fiscalização rodoviária, além de apresentarem um valor altíssimo, são de responsabilidade da pessoa jurídica, mesmo que haja o flagrante do motorista infrator. E, a depender do procedimento adotado pela empresa responsável pelo veículo ao receber a notificação de autuação, esse valor pode sofrer multiplicação e, assim, atingir uma soma consideravelmente alta. Por que há fiscalização rodoviária? A fiscalização rodoviária é um dos meios utilizados pelos órgãos e autoridades competentes de trânsito para garantir a você uma viagem tranquila. No Brasil, o principal meio de deslocamento de cargas e de pessoas é o transporte rodoviário. Logo, é necessário que as estradas estejam em boas condições de tráfego e os veículos de carga não apresentem perigo aos demais condutores. Por essa razão é que as fiscalizações nas estradas são realizadas. Elas buscam verificar determinados aspectos que podem interferir na fluidez do trânsito e na segurança das estradas. A seguir, veja que aspectos são esses. Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixa um comentário. Documentação. Além do CRLV do veículo e da CNH do condutor, são exigidos outros documentos. Entre eles, a nota fiscal da mercadoria que está sendo transportada e, em casos de carga perigosa, um comprovante de que o condutor tem o curso de movimentação operacional de produtos perigosos. É válido lembrar que esses dois últimos documentos citados são exigidos apenas para casos de transporte de carga. CRLV e CNH permanecem obrigatórios para todos os condutores de qualquer tipo de veículo. A documentação de apresentação obrigatória é alterada quando o transporte é de pessoas. Antes de enfrentar a estrada, é preciso que a empresa e o condutor verifiquem no site da Receita Federal a documentação exigida pelos órgãos de trânsito nas rodovias pelas quais o condutor irá trafegar. Peso. O excesso de peso danifica não somente pneus, suspensão e freios de veículo, mas também as condições da estrada. Veículos com 50% a mais do peso permitido danificam 10 vezes mais o pavimento, além de apresentarem grande chance de tombamento. Por essa razão, a fiscalização de peso por eixo acontece, seja por meio da nota fiscal ou da balança rodoviária. Dimensões. A Resolução número 210 de 2006 do CONTRAN, em seu artigo 1º, estabelece as dimensões autorizadas para veículos com ou sem carga. Logo, a fiscalização das dimensões do veículo ocorre também a fim de evitar o excesso de carga, o loteamento e possíveis acidentes. Mercadoria. A fiscalização das mercadorias transportadas existe com a intenção de verificar se o que está sendo carregado confere com o que está descrito na nota fiscal. Ou seja, é uma operação que objetiva impedir o transporte de drogas, armas ilegais, dentre outros produtos que configurem crime no país. Condições gerais. A verificação das condições gerais do veículo é importante dentro e fora das rodovias, uma vez que funciona como meio de prevenção de acidentes.
Esse tipo de fiscalização busca avaliar a saúde do veículo, como o desgaste dos pneus, por exemplo. Caso o veículo não esteja de acordo com o que regulamenta a lei para algum desses aspectos que citei, o condutor será autuado. Trafegando com o veículo de modo irregular. A legislação é bastante clara em relação ao assunto e estabelece sérias penalidades àqueles que cometem infrações de trânsito, multa, pontos na CNH e medidas administrativas. Nesse caso, a multa sempre estará vinculada à placa do veículo, ou seja, seu pagamento é de responsabilidade da empresa proprietária do veículo, a qual contratou o condutor diretamente ou terceirizou sua contratação. Isso acontece porque a legislação de trânsito define que infrações referentes às condições do veículo devam ser de responsabilidade de seu proprietário, mesmo que sejam averiguadas quando outra pessoa estiver ao volante. Desse modo, como a multa não foi motivada por nenhuma atitude do motorista, mas por falta da empresa, os pontos não serão atribuídos a ninguém. Apenas o valor será considerado e cobrado da pessoa jurídica. Além disso, em casos assim, o comum é a empresa contratante realizar a indicação de condutor. Por sua vez, se houver medida administrativa prevista para infração registrada, será necessária a intervenção do responsável pelo veículo, ou seja, a pessoa jurídica, para resolver a situação. Na maioria dos casos, essa medida é a remoção do veículo. Ressalto que esse tipo de penalidade pode ocorrer quando a infração é registrada com base no CTB. Quando a infração é aplicada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, tendo como base uma de suas resoluções, o cenário muda, principalmente se a ação compreender a evasão de fiscalização rodoviária. Consequências legais para a evasão de fiscalização rodoviária. Evadir a fiscalização rodoviária consiste em não realizar a parada obrigatória nos postos de pesagem distribuídos nas rodovias. Porém, assim como trafegar com veículo ou a documentação irregular configura infração, evitar a fiscalização também gera multa. O artigo 209 do CTB estabelece como infração de trânsito a ação de transpor a fiscalização de parada obrigatória, não realizar a pesagem ou esquivar-se de pedágio sem autorização. Logo, todo condutor que transpõe o bloqueio rodoviário sem autorização comete uma infração de natureza grave. Ela tem como penalidade a multa no valor de R$ 195,23, mais 5 pontos somados à CNH do motorista. O artigo 278 complementa as previsões para a evasão de fiscalização. Esse dispositivo prevê a obrigatoriedade de retorno do veículo ao ponto de pesagem para realizá-la. No entanto, o artigo 209 não é o único a prever penalidades para quem transpuser bloqueios às rodovias. O ato de transpor bloqueio policial sem autorização é uma infração gravíssima autossuspensiva, segundo o artigo 210 do CTB. A fuga à ação policial terá aplicadas as penalidades previstas no artigo 210, multa de natureza gravíssima no valor de R$ 293,47, com remoção do veículo e suspensão do direito de dirigir. E o artigo 278 aparece novamente com uma complementação,
em seu parágrafo único, para quem fugir de ação policial. A apreensão do veículo ocorrerá assim que ele for localizado. Tratando-se do transporte de carga rodoviário, é necessário considerar também o disposto no inciso 1º do artigo 36 da Resolução número 4.799 de 2015 da ANTT. Ele prevê uma multa de R$ 5.000 para o transportador que obstruir, evadir ou dificultar a fiscalização do órgão durante o transporte. Como você pode observar, o valor da multa da ANTT difere consideravelmente das penalidades previstas nos artigos do CTB citados mais acima. Desse modo, é preciso analisar se a norma usada como base para a multa são as disposições da resolução da ANTT ou as determinações contidas no CTB. Se for a resolução, apenas será aplicada a multa no valor de R$ 5.000, a qual será encaminhada ao proprietário do veículo, no caso, a empresa. Porém, se o embasamento para a penalidade for o CTB, além da multa de R$ 195,23, são atribuídos 5 pontos à CNH do motorista. Para isso, é necessário que ocorra abordagem e identificação do condutor no ato. Caso isso não aconteça, a empresa precisará fazer a indicação do condutor para que o condutor seja devidamente penalizado nos termos da lei. Se não a fizer, ela correrá o risco de receber a multa por não indicação do condutor, a conhecida multa NIC, não identificação de condutor. É importante lembrar que a aplicação de uma multa da ANTT não exclui a possibilidade de o condutor ser autuado por infração prevista no CTB. Portanto, se a autoridade da ANTT e agente da PRF, por exemplo, registrarem a evasão de fiscalização conjunta, as duas infrações serão aplicadas. Dessa forma, as penalidades das duas incidirão sobre o condutor e a empresa. Como agir diante da autuação? Ao receber uma autuação por infração de trânsito, esteja ela prevista no CTB ou em outra legislação, algumas medidas são necessárias. Ainda que o projeto de decreto legislativo número 917 de 2018, lançado por Pompeu de Matos em abril de 2018, propõe a suspensão da infração prevista pela ANTT por evasão de fiscalização rodoviária, nada ainda foi oficializado. Enquanto o projeto está em tramitação, a penalidade prevista aos condutores que evadem a fiscalização rodoviária continua a valer. Desse modo, ao receber a notificação de autuação prevista no CTB, a pessoa jurídica deve realizar a indicação do condutor infrator. O prazo para indicação de condutor estará sempre presente na própria notificação. Se a pessoa jurídica proprietária do veículo não identificar o condutor responsável pela infração, a ela será aplicada nova multa. Esta terá seu valor multiplicado pelo número de infrações iguais registradas em nome da pessoa jurídica nos últimos 12 meses. Ou seja, quanto mais infrações sem indicação de condutor a pessoa jurídica tiver, mais altas ficarão as multas NIC. É preciso, portanto, que o representante legal da pessoa jurídica, ao receber a notificação, não tarde em realizar o procedimento de identificação, que é bastante simples. Basta preencher o campo referente à indicação de condutor presente no documento de autuação e enviá-lo, junto a cópias dos documentos solicitados, ao endereço que consta na notificação. Realizado o processo,
cabe à empresa arcar com o valor da multa e ao condutor sofrer as penalidades previstas para ele, que podem ser pontos na CNH, suspensão do direito de dirigir e até o cancelamento de seu registro, no caso da multa, a NTT. Mesmo nesses casos, existe a possibilidade de defesa para ambos. Espero que essa informação tenha sido útil e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas.